Antiga base. Como consequência imediata, milhares de padres casados foram expulsos dos seus cargos, e com suas mulheres e filhos reduzidos a pedir esmola. Mais martírios. As perseguições não tardaram a seguir-se. O primeiro mártir foi um eclesiástico chamado João Rogers. Esteve prisioneiro durante algum tempo na sua própria casa, e depois em Newgate, onde teve de permanecer com criminosos, assassinos, ladrões, etc., até chegar o dia do seu julgamento. A conduta dos seus juízes no primeiro interrogatório foi muito irregular e turbulenta. As suas observações foram caracterizadas pela rudeza e leviandade, e mais de uma vez se entregaram a violentos ataques de riso. Depois de 3 interrogatórios no tribunal de chanceler, onde Rogers mostrou muita modéstia e paciência, foi declarado contumaz, e entregue ao poder secular para ser queimado. Alguns dias depois Rogers foi levado ao bispo Bonner para ser exautorado. No fim do ato, Rogers suplicou que o deixassem dizer algumas palavras à sua mulher antes de ser queimado, mas negaram-lhe o pedido. Então disse ele: está provada qual é a vossa caridade. O fiel mártir foi queimado em Simifield e suportou a morte com firmeza cristã. Os martírios tornaram-se frequentes e bem depressa Gardiner e Bonner tiveram bastante que fazer neste sentido. Sanders, Hopper, Taylor, Farrar, todos sofreram cada um por sua vez, juntamente com muitos outros de menos importância aos olhos dos homens, mas que não eram de certo menos preciosos aos olhos de Deus. Um jovem chamado Guilherme Hunter foi um destes. Bonner ofereceu-lhe a liberdade e 40 libras se ele abjurasse. Ainda mais, ofereceu-lhe uma colocação na sua própria casa se ele aceitasse essas condições, mas Hunter recusou-as. Agradeço-lhe as suas boas ofertas, disse o jovem. Contudo, Senhor, se não puder persuadir a minha consciência por meio das Escrituras, eu nunca me apartarei de Deus por amor do mundo, porque considero as coisas mundanas como perda e estéril, comparadas com o amor de Cristo. Hunter foi, pois, queimado em Simifield e não ficou atrás dos outros mártires em fé e firmeza. Martírio de Latimer e Ridley. No ano de 1555, o venerável Latimer sofreu martírio tendo 64 anos. Podia-se com verdade dizer dele que tinha combatido o bom combate e guardado a fé, porque ninguém tinha sido mais fiel às suas convicções, nem mais ousado em as manifestar do que ele. O seu companheiro de martírio, Ridley, era mais novo, mas já se tinha tornado célebre como um dos maiores campeões da Reforma, e talvez que em sabedoria, é bom pensar que fosse superior a Latimer. Estes 2 servos de Cristo foram amarrados ao mesmo poste, e à proporção que o fogo ia ardendo em volta deles, iam se animando mutuamente no Senhor. Ridley sofreu mais porque a lenha empregada para o seu martírio era verde e, bem precisava das consolações do seu irmão mártir. Tenha coragem, mestre Ridley, dizia Latimer, e seja homem. Havemos de hoje acender uma tal luz na Inglaterra, pela graça de Deus, que espero que nunca há de se apagar. Algum tempo depois de Latimer ter cessado de falar, ouviram Ridley gritar na sua agonia: aproximem mais o fogo, é lento demais. Mas por fim as chamas alcançaram a pólvora que lhe tinham posto à roda do pescoço, e os seus sofrimentos finalmente acabaram. Martírio de Cranmer. Em seguida chegou a vez de Cranmer, mas não com a mesma glória dos outros mártires. Embora cristão e por fim mártir também, foi tímido e inconstante quase até a morte, e no momento de grande tentação, faltou-lhe a coragem e caiu. Era já velho e pela ordem da natureza, poucos anos mais poderia viver, mas ainda parecia agarrado à vida. Foi depois do seu interrogatório e da sentença lavrada que começou a vacilar, e nesta situação, persuadido pelas lisonjas dos seus inimigos e os receios da tortura nas chamas, estendeu a mão para assinar uma retratação. Esta retratação, diz Foxe, ainda bem não estava escrita, e já os doutores e prelados a levavam a imprimir e a espalhavam por toda parte. A rainha, que tinha agora tido ocasião de vingar o seu antigo pesar, recebeu esta retratação com muito prazer, mas não perdeu a ideia de mandar matar o seu autor. Pode-se calcular qual era a situação do pobre arcebispo nestas condições. A sua vergonha e completa negação da fé destruiu a sua paz de espírito, e ao mesmo tempo não diminuiu a severidade da sua sentença, e na verdade sentia-se muito desgraçado. Mas Cranmer ainda era o objeto do amor de Cristo, e havia de ser restaurado pela graça divina. Era uma ovelha do Senhor, e apesar de ter andado errante, ainda era um membro do rebanho, e amado com um amor que nem os seus erros podiam fazer diminuir.
Pouco depois começou a sentir no seu coração os benéficos sinais do Espírito, que o levaram a confessar a Deus a sua falta, e assim lhe voltou a paz de espírito, e uma força que não era sua própria tomou posse da sua alma. O seu desejo de viver cessou, e começou a esperar com resignação e alegria pura, o momento em que Deus o chamasse para si. No dia 21 de março de 1556, foi levado da prisão para a igreja de Santa Maria, em Oxford, para ali estar presente ao seu sermão fúnebre que devia ser pregado pelo Dr. Cole, um zeloso papista. A igreja estava apinhada de gente, visto esperar-se que o arcebispo fosse chamado para ler a sua retratação, e o momento era de verdadeiro interesse. Os papistas estavam ali para presenciarem o triunfo da sua religião, e os protestantes para se certificarem com tristeza da verdade das notícias desastrosas a respeito do arcebispo. Enquanto o Dr. Cole prosseguiu seu sermão, notou-se que Cranmer por várias vezes derramava lágrimas, e uma ou duas vezes voltou-se e ergueu as mãos ao céu como se estivesse orando. Muitos dos assistentes choravam também e exprimiam a maior compaixão e piedade. O sermão terminou e a congregação dispunha-se a partir, quando o Dr. Cole pediu a todos os presentes que esperassem um pouco. Irmãos, disse ele, para que ninguém duvide da sincera conversão e do arrependimento deste homem, ele irá falar perante vós. Peço, portanto, ao mestre Cranmer, que cumpra agora o que prometeu há pouco, isto é, que exprima publicamente a verdadeira e indubitável profissão da sua fé para que todos fiquem sabendo que ele é na verdade um católico. Assim farei, e com a maior vontade, disse o arcebispo, descobrindo a sua cabeça para falar, e em seguida, depois de um momento de silêncio, levantou-se e começou a falar ao povo. A primeira parte do seu discurso, que foi interrompido pela mais sincera oração, foi uma solene exposição da vaidade da vida humana e do engano das riquezas. A confissão ficava para o fim. À proporção que o discurso prosseguia, tanto os papistas como os protestantes ficavam cada vez mais sossegados e atentos, sem fazerem uma única interrupção. Por fim chegou-se à confissão, e nesse momento um intenso sentimento de excitação percorreu aquela multidão ali reunida. E agora, disse Cranmer, chego ao importante ponto que tanto perturba a minha consciência mais do que tudo quanto eu jamais disse ou fiz em toda a minha vida. Venha a ser a publicação de um escrito contrário à verdade, e que eu agora aqui renego como coisas escritas pela minha mão contrárias à verdade que eu tinha e tenho no coração. Foram escritas por medo da morte e para salvar a minha vida se assim pudesse. São mentirosos todos os papéis que eu tenho escrito e assinado com a minha mão depois da minha degradação, papéis em que eu escrevi muitas coisas falsas. E visto que a minha mão ofendeu a Deus, pois escreveu coisas contrárias ao meu coração, esta minha mão será a primeira a ser castigada. Quanto ao Papa, nego-o como inimigo de Cristo que é, pois é o anticristo, nego-o com todas as suas falsas doutrinas. Quanto ao sacramento, eu creio conforme ensinei no meu livro contra o bispo de Winchester. Livro esse que ensina uma doutrina tão verdadeira a respeito do sacramento que ele há de conservar, se no último dia perante o julgamento de Deus, quando a doutrina papista tiver vergonha de se manifestar. Não se pode descrever a cena de confusão que se seguiu a este discurso. Os protestantes choravam lágrimas de reconhecimento e de alegria e os papistas raivosos rangiam os dentes. Quanto ao Dr. Cole, tinha já ouvido bastante de confissão, e quando o arcebispo começava a desenvolver as suas observações sobre o papismo e o sacramento, ele exclamou: façam calar esse herege e levem-no daqui. A graça triunfara e a derrota dos católicos fora completa. Ao ser levado ao lugar do seu suplício, Cranmer despojou-se do seu vestido externo, e deixou-se amarrar ao poste com uma cadeia de ferro. Acendeu-se em seguida a fogueira e quando o fogo chegou à roda dele, estendeu a sua mão direita sobre as chamas, a mão que assinará a retratação, e viram-no dizer repetidas vezes, esta indigna mão direita, esta indigna mão direita. Em seguida repetiu diversas vezes o grito de Estevão, Senhor Jesus, recebe o meu espírito, e assim expirou. Muitos, algumas centenas até foram sacrificados no altar da sua fé na Inglaterra no reinado e sob as ordens de Maria, incluindo eclesiásticos, nobres negociantes, lavradores, trabalhadores, criados, mulheres e até crianças, a acrescentar a estes muitos outros que sofreram doutras maneiras, pela tortura e pela prisão, tudo com o consentimento da perversa rainha. Morte de Maria. Isabel sobe ao trono. Maria morreu em 17 de novembro de 1558, quase ao mesmo tempo que o seu primeiro e principal conselheiro, o cardeal Pole,
sucedendo-lhe ao trono a sua irmã Isabel. Apesar de tudo que falam de Isabel, não se pode negar que a subida dela ao trono da Inglaterra marcou a restauração do protestantismo, e embora sua vaidade a tornasse perigosamente parcial a muito do ritual da Igreja Romana, e consentisse na perseguição dos puritanos, a reforma foi sem dúvida estabelecida na Inglaterra durante o seu reinado, e numa base mais firme e mais larga do que jamais tinha sido. O reinado de Isabel viu a política do reinado de Maria invertida, e pouco depois da sua subida ao trono, o protestantismo foi proclamado como a religião nacional. 30. História da Igreja desde a Reforma. Esta história do cristianismo descreve a história da Igreja no ocidente da Europa até a Reforma. Propomos-nos em seguida a escrever um resumo da história da Igreja desde a Reforma. O breve esboço dividiu a história em diversas épocas, seguindo a visão profética contida nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse. Esta profecia, aparentemente, segue a história da Igreja Ocidental, e seguiremos o mesmo trilho, depois de dizer umas palavras acerca de outras seções da Igreja. A Igreja Ortodoxa ou Grega. No século VI e VII, quando o bispo de Roma procurava obter a supremacia na Igreja Universal, os bispos das igrejas no Oriente não queriam reconhecer a sua autoridade. As sedes principais eram Constantinopla, capital do Império Oriental, Antioquia, capital eclesiástica da Síria, e Alexandria, no Egito. No século VII, os seguidores de Maomé conquistaram a Síria, a Palestina e o Egito, destruindo os templos cristãos, e muitas vezes oferecendo aos crentes a alternativa de conversão à religião falsa, ou à morte. As hostes do Islã não entraram na Europa Oriental até o século XV. Durante este intervalo, a sede Constantinopla resistia à autoridade do Papa de Roma. O bispo de Constantinopla é chamado patriarca, e os bispos, ou patriarcas, da Igreja Ortodoxa são mais ou menos independentes uns dos outros. A Igreja Ortodoxa está cheia de ritualismo. A liturgia é na língua grega antiga, e também em eslava antiga. A maior parte da Península dos Balcãs, antes da invasão dos turcos, era adepta dessa igreja. Hoje os ortodoxos entendem pouco da sua liturgia, devido ao dialeto ter mudado consideravelmente. Durante os séculos V e VI, diversas raças de eslavos entraram na península, e a liturgia foi traduzida na sua língua, mas hoje este dialeto é também diferente. Ao fim do primeiro milênio, certos missionários entre os eslavos foram à Rússia para evangelizar o povo, e gradualmente, a religião ortodoxa espalhou-se por entre esse vasto território, até chegar a ser a religião estabelecida pelo governo da Rússia. No ano de 1453, os turcos, maometanos, passaram para a Europa, e a cidade de Constantinopla caiu nas suas mãos, e depois toda a Península Balcânica. Mais uma vez os maometanos derrubaram as igrejas cristãs, mas deixaram a Catedral de Santa Sofia em Constantinopla, convertendo-a numa mesquita, templo maometano, mudando a cruz para uma lua crescente, símbolo maometano. A Igreja Ortodoxa, sendo perseguida, ficou reduzido o número dos seus adeptos, e muitos fugiram, levando livros e a língua grega para a Europa Ocidental. A Igreja Ortodoxa, porém, persistia. Mais tarde os imperadores da Rússia, sendo da Igreja Ortodoxa, e sempre inimigos da Turquia, protegeram as raças gregas e eslavas na península contra os turcos. A reforma não influiu na Igreja Ortodoxa. Melanchthon, o companheiro de Lutero, escreveu ao patriarca de Constantinopla, dando-lhe um relatório das doutrinas luteranas, segundo a Confissão de Augsburgo, e sugerindo que a Igreja Oriental aceitasse as doutrinas da Reforma. O patriarca e seus colegas examinaram as novas ideias, e declararam que eram doutrinas falsas e não podiam aceitá-las. Mais tarde, no ano de 1621, um patriarca piedoso, reconhecendo a Reforma, fez a sugestão aos ortodoxos para que aceitassem o credo de Calvino. Os jesuítas, porém, fizeram uma grande propaganda contra isso, e por acusações falsas conseguiram a morte do bom patriarca. E assim a Igreja grega continua até hoje com a sua corrupção. Durante o século XIX, os diversos países balcânicos conquistaram sua independência. Quando da Grande Guerra, no ano 1917, a Rússia tornou-se bolchevista e ateia, proibindo qualquer religião no país ou mesmo que nele entrasse uma só Bíblia. Missionários ingleses e americanos têm trabalhado nos países da península, mas têm encontrado muitas dificuldades, devido à ignorância do povo, e ao fanatismo dos padres e às leis dos governos. A Igreja Armênia.
A Igreja Armênia existia no país chamado Armênia, entre o Mar Negro e o Cáspio, mas agora está quase extinta. Era um cristianismo corrupto, e no fim do século passado e na primeira metade deste século, quase toda a nação foi exterminada pelos turcos, apesar dos protestos constantes do governo inglês. Hoje o povo que ainda resta é pobre e está espalhado por diversas nações. A Igreja Cóptica. A Igreja Cóptica existe no Egito e na Abissínia. Quando os maometanos conquistaram o Egito, os cristãos sofreram perseguições, mas muitos continuaram firmes na fé, e a Abissínia não foi conquistada pelos árabes. A sede do patriarca é Alexandria e ele é quem sempre nomeia o bispo da Abissínia. Este país foi evangelizado por Frumêncio, que entrou ali no ano 330. A religião é um cristianismo corrupto. No século XVI, a Igreja Romana enviou missionários portugueses à Abissínia. Tiveram bom êxito no princípio, mas finalmente foram todos expulsos, e o povo da Etiópia voltou à sua antiga religião. Durante o presente século, diversos missionários ingleses têm trabalhado no país, e foram bem auxiliados pelo imperador Haile Selassie. Era um homem de fé e retidão, mas foi obrigado a fugir na Guerra de 1935, quando os exércitos da Itália conquistaram todo o país. O governo italiano expulsou todos os missionários, e os italianos mataram muitos dos crentes indígenas. No ano de 1941, os italianos foram expulsos pelos exércitos britânicos, e o imperador voltou à sua pátria, e prometeu ajudar tanto quanto possível os missionários que voltaram. A Igreja no Ocidente da Europa. Devemos voltar ao nosso assunto principal, que é a história da Igreja na Europa Ocidental. Temos notado nas primeiras 4 igrejas da visão profética de Apocalipse capítulos 2 e 3 um desenvolvimento. O estado de Esmirna desenvolve-se no estado de Efeso, o de Pérgamo no de Esmirna, e o de Tiatira no de Pérgamo. Mas as últimas fases, as de Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia, continuam juntas até terminar a história da Igreja no mundo, marcada pela volta de Cristo, que é mencionado como alvo dos vencedores em cada uma das últimas igrejas. Por isso julgamos que as últimas fases serão encontradas em diversas partes do mundo ao mesmo tempo. Temos dito que Tiatira representa a Igreja de Roma plenamente desenvolvida, Sardo representa as igrejas protestantes no seu desenvolvimento, Filadélfia representa as diversas revivificações que têm surgido durante os 2 últimos séculos, e Laodiceia é mais o aspecto que se encontra hoje nos países protestantes. A Bíblia. Antes de descrever a história dos vários países, devemos dizer umas palavras acerca da base da nossa fé, a Palavra de Deus. A atitude de cada nação e de cada pessoa com respeito à Bíblia determina seu estado espiritual. Onde o livro sagrado está fechado ao povo, aí há ignorância, trevas, injustiças e corrupção. Onde a Palavra de Deus é lida e apreciada, aí há inteligência, justiça e progresso. 2 coisas especialmente resultaram em tornar a Palavra de Deus um livro ao alcance do povo mais uma vez na história da Igreja. Devido à entrada dos turcos em Constantinopla, muitos dos literatos gregos fugiram para toda a parte da Europa, levando seus escritos na língua grega. Tornou-se praxe nas universidades da Europa o ensino da língua grega, que é a língua original do Novo Testamento. Os professores estudantes começaram a estudar o Novo Testamento no original, e muitos tiveram os seus olhos abertos para os erros da Igreja de Roma, e aceitaram a verdade de Deus. Estes homens naturalmente queriam pôr as verdades encontradas ao alcance de todos, e para isso era necessário a tradução da Bíblia para as línguas modernas. Mas um livro em manuscrito custava muito caro para os pobres. O descobrimento da arte tipográfica durante o mesmo século barateou grandemente o preço dos livros, e pôs o Novo Testamento ou a Bíblia toda ao alcance de muitas pessoas que sabiam ler. A Igreja Romana reconheceu somente a Vulgata, a tradução de Jerônimo, feita no século V, das línguas originais para a latina, que no tempo deste tradutor era língua quase universal. No século XV o latim já não era a língua de qualquer nação, mas era usado em conferências internacionais, políticas ou eclesiásticas. A Igreja Romana continuou com a sua liturgia nesta língua morta. Agora vamos seguir o progresso do cristianismo nos países da Europa, e as consequências da aceitação ou rejeição do Evangelho em cada caso. Espanha. O país mais poderoso da Europa durante o tempo da Reforma, 1520 e 1580, era a Espanha.
Dominou a América do Sul e a América Central e uma boa porção da América do Norte, ilhas no Pacífico, as Índias Ocidentais, os Países Baixos, Holanda e Bélgica, e certas províncias da Itália. O rei Carlos V era também imperador da Alemanha, e seu filho Felipe II veio a ser também rei de Portugal e do Brasil, em 1580. Tinha um grande e bem treinado exército e uma poderosa frota. O rei Felipe II era homem fanático, mesquinho, teimoso e cruel. Animou a Inquisição a fazer seu serviço nefário, torturando e queimando os hereges protestantes e os judeus. Antes de morrer, 1598, o rei gabou-se pelo fato de não existir nenhum só herege no país. A Holanda recebeu esses hereges, e a Espanha fez guerra contra esse povo, que se revoltara contra a introdução da Inquisição e contra a terrível perseguição à sua fé evangélica. E antes de morrer, o rei da Espanha tinha perdido a Holanda. Os espanhóis levaram sua religião e a Inquisição a todas as partes do mundo que conquistaram. Antes da morte de Felipe, a decadência do país começara, e continuou no século seguinte. O rei vira destruída sua invencível armada, a grande frota que mandara com a bênção do Papa para castigar a herética Inglaterra, com Isabel sua rainha protestante. 1588. Os espanhóis eram odiados devido à crueldade dos seus soldados e padres, e o rei era homem sem misericórdia para com seus inimigos. A Espanha foi de mal a pior nos séculos 17 e 18, e a imoralidade do povo em geral durante o século 18, como descreve um contemporâneo, parece-nos quase incrível. No tempo de Napoleão, os exércitos franceses entraram e tomaram posse do país com o consentimento do seu rei. Os generais franceses acabaram com a Inquisição que ainda funcionava até aquela data. A guerra peninsular assolava todo o país, trazendo terrível miséria ao povo, até que terminou no ano de 1814, quando os exércitos ingleses expulsaram seus inimigos. 20 anos depois, rebentou uma guerra civil que durou muitos anos com uma ferocidade incrível. A administração das colônias espanholas era sempre péssima, e estas aproveitaram as dificuldades internas da metrópole para declararem sua independência. Assim, as possessões da América revoltaram-se e tornaram-se repúblicas, desde o México no norte até a Argentina no sul. Isto foi uma grande vantagem para o trabalho evangélico, pois missionários da Inglaterra e da América do Norte agora trabalham em todas as repúblicas. A Espanha passou poucos anos durante o século XIX com paz interna. Havia uma decadência produzindo uma degradação intelectual, moral e material. Mais de 80 SV do povo era de analfabetos. O país é muito rico em minerais com clima bom e solo fértil, mas tornou-se a nação mais atrasada da Europa. A corrupção da administração das ilhas de Cuba e das Filipinas no Pacífico resultou numa guerra com os Estados Unidos em 1896, e a Espanha perdeu suas últimas colônias de importância e terminou o século com uma dívida enorme. A Sociedade Bíblica Britânica enviou George Borrow para vender Bíblias e Novos Testamentos na Espanha no ano 1835, e imprimiu o Novo Testamento na capital. Enquanto isto se fazia, George Borrow visitava as cidades principais do país, vendendo Bíblias, mas encontrou muitas dificuldades, e a oposição dos padres. No princípio do presente século, diversos missionários ingleses começaram o trabalho evangélico na Espanha, mas a Guerra Civil no ano de 1936 pôs termo a este serviço, e mais uma vez produziu muita miséria e grande privação para o povo. A Espanha tem sido uma filha fiel da infiel Igreja de Roma, e tem pago caro por ter rejeitado o Evangelho no tempo da Reforma. França. A França no tempo da Reforma era um país poderoso e rival da Espanha, então não possuía colônias. O Evangelho pregado por Pedro Valdo de Lyon no século XII produzia bom resultado, mas a perseguição diminuíra o número dos crentes, e a maior parte fugiu para a Suíça. No princípio do século XVI, o novo ensino despertou muito interesse nas universidades, mormente na Sorbonne de Paris. O rei Francisco I era católico, mas no princípio não era perseguidor. A irmã do rei, Margarida de Angoulême, era uma mulher intelectual e piedosa, que estudava o Novo Testamento grego, e queria animar outros a lê-lo. Durante a ausência do seu irmão na guerra contra os espanhóis e quando ele estava prisioneiro do imperador Carlos V, depois da Batalha de Pávia, Margarida protegia da ira dos padres os novos conversos. Infelizmente havia alguns dos protestantes sem prudência,
que começaram a derrubar os ídolos e pregar placas nas igrejas e até no palácio do rei, fazendo críticas à Igreja Romana. Em virtude disso, houve uma grande perseguição. Muitos foram presos e queimados na praça pública. Mas os huguenotes, como se chamavam os protestantes da França, cresceram em número. Muitos dos nobres, por motivos políticos, uniram-se aos novos convertidos, e tornaram-se um poder político e pegaram em armas. A guerra civil rebentou e continuou por muitos anos. Com o morticínio no dia de S. Bartolomeu não terminou a luta. Henrique de Navarra ficou à frente das forças dos huguenotes. Este príncipe era filho da célebre Jeanne de Navarra, que era filha de Margarida de Angoleme, pelo segundo marido, o rei de Navarra. Sua mãe e avó eram cristãs sinceras e piedosas, mas para Henrique a religião era uma política. A morte dos herdeiros ao trono da França deixou-o como sucessor. Mas, sendo protestante, a maior parte dos franceses opuseram-se à sua pretensão. Henrique, porém, venceu todos os seus inimigos numa guerra civil, e a fim de trazer tranquilidade ao país, e firmar seu trono, o novo rei, Henrique IV, professou a religião católica dizendo que Paris valia uma missa. Foi um bom rei, e uma das primeiras leis a ser promulgada foi a chamada o Edito de Nantes, que deu liberdade religiosa e política aos huguenotes. Quando o rei Henrique foi assassinado por um jesuíta, seu filho, Luís XIII, era menino, e depois um homem fraco, e o poder caiu com o conhecimento do Evangelho. Mas quando era jovem crente, o conde visitava as cidades da Europa, como muitos ricos costumavam fazer, a fim de completar a sua educação, e chegou a Düsseldorf. E, entrando numa galeria de arte, ficou muito impressionado com uma pintura de Cristo crucificado feita no século anterior, e com as seguintes palavras embaixo: em tudo isto eu fiz por ti. Que fazes tu por mim? Isto produziu uma crise na vida de Zinzendorf, e voltou para casa com desejo ardente de servir ao Senhor. O conde interessava-se pelos crentes na Morávia perseguidos pelos governadores da Áustria. Muitos eram descendentes dos seguidores de João Hus, e outros elementos foram espalhados pela perseguição no tempo da Reforma. Conde convidou alguns para sua propriedade para fazer uma aldeia modelo, onde houvesse liberdade. No princípio havia brigas e contendas. Séculos de perseguição tornaram estes crentes como fanáticos em defesa de suas doutrinas, e confundiram as questões sem importância com doutrinas fundamentais. Alguns concluíram que o bom conde era mesmo a besta do Apocalipse, e foram visitá-lo para anunciar-lhe este descobrimento. Zinzendorf tratou-os com muita paciência e consideração e, depois de muito ensino, tudo foi harmonizado, e em vez de contenderem, os moravianos começaram a se amarem uns aos outros e a trabalharem juntos. O conde, com sua família, morava com eles, dando assim bom exemplo de vida cristã em casa. Os moravianos tomaram o nome de Irmãos Unidos. Zinzendorf queria que eles se associassem à Igreja Luterana e aceitassem seu ritual, mas os irmãos não queriam, e a sua congregação tomou uma forma mais calvinista. Os irmãos tornaram-se uma sociedade missionária, e muitos deles foram evangelizar como missionários pioneiros em diversas partes do mundo. As despesas eram pagas pelo conde, até que veio a ficar empobrecido. Zinzendorf também foi perseguido pelas autoridades da Igreja Luterana, mas sofreu tudo com paciência. Foi banido de Saxonia pelas autoridades durante algum tempo, mas sua liberdade depois foi restaurada, e até pediram-lhe que arranjasse mais aldeias modelos como a de Erhut, onde morava. João Wesley encontrou os missionários moravianos em viagem para a América, e ficou impressionado com o procedimento deste povo, especialmente com a calma que eles mostraram durante uma tempestade. No seu regresso à Inglaterra, Wesley assistiu às reuniões dos moravianos em Londres, e ali foi convertido. Wesley visitou Erhut, a aldeia dos Irmãos Unidos na Alemanha, e ficou muito impressionado, mas mais tarde, encontrando alguns deles com ideias extravagantes, separou-se deste povo. A doutrina principal que os dividiu foi a da predestinação, pois Zinzendorf era calvinista e Wesley arminiano. Um grande pregador contemporâneo de Zinzendorf foi Oschan von Oschenau. Sua pregação produziu uma revivificação e muita gente foi convertida, e foi iniciado um movimento espiritual chamado a Sociedade de Filadélfia. Espalhou-se para outros países e igrejas de Filadélfia foram fundadas em muitos lugares, separadas da igreja estabelecida. A pregação de Oschan foi o meio da conversão de um jovem estudante chamado Hoffmann, que tornou-se um grande pregador do Evangelho, e foi usado na conversão de Gerard Tersteegen, um escritor de muitos hinos na língua alemã. A Alemanha sofreu terrivelmente na Guerra dos 30 Anos, no século XVII, a de 1618 a 1648, e muito do seu território foi devastado.
No século seguinte, as lutas de Frederico, o Grande, chamadas a Guerra dos 7 Anos, produziram muitos sofrimentos e privações. Durante o século XVIII, o ateísmo espalhava-se pela Alemanha, e o rei da Prússia, a Frederico, o Grande, era amigo de Voltaire, cujos escritos espalhavam sua impiedade. No século seguinte, as guerras de Napoleão impediram o progresso da Alemanha, porque o imperador da França dominava o país. No século XIX, os vários estados da Alemanha ficaram unidos, e o rei da Prússia foi declarado imperador da Alemanha. Os alemães têm feito grande progresso na indústria, no comércio e na ciência. As leis e a administração eram justas, sem a corrupção que desmoraliza muitos outros países. Durante a Segunda Grande Guerra, o mundo todo e os melhores elementos na Alemanha protestaram contra a injustiça e a brutalidade da perseguição dos judeus e de alemães que não concordavam com o sistema de opressão. O espírito militar era muito forte na Alemanha, confundindo-se com o patriotismo, e a Igreja Luterana não manifestou poder espiritual para combater esse espírito militarista. A tentativa de Adolf Hitler de converter a Igreja às suas ideias pagas produziu resistência da parte de muitos pastores e do povo fiel. Alguns sofreram até a morte para manter o testemunho do Evangelho. A guerra começada no ano 1939 produziu muita miséria no mundo, especialmente na própria Alemanha. Inglaterra. O reinado da Rainha Isabel trouxe tranquilidade e liberdade à Inglaterra, e firmou a religião protestante no país. Entre os protestantes havia dois partidos, o povo que queria manter certas formas de vestimentas da Igreja Católica, e os puritanos que queriam um culto mais simples e espiritual. A rainha era favorável tanto quanto possível às cerimônias da Igreja Católica, e desprezava os puritanos. Por isso a Igreja Anglicana tem conservado certas vestimentas. A sua liturgia é uma forma episcopal onde os bispos são como nobres, tendo domínio sobre a herança de Deus. Os prelados tornaram-se perseguidores dos puritanos no século seguinte, e inimigos da pregação do Evangelho no século XVIII. A rainha não era cruel como sua irmã Maria se mostrará, mas não tinha qualquer sinal de fé cristã. A derrota e destruição da invencível armada de Filipe da Espanha firmou o reino contra o catolicismo. O século seguinte viu a Escócia e a Inglaterra unidas sob o mesmo soberano. O herdeiro, depois de Isabel, ao trono da Inglaterra, era o rei Tiago da Escócia. No ano 1603 Isabel morreu, e Tiago I foi declarado rei da Inglaterra, Escócia e Irlanda. O nome da nova família real era Stuart, e houve 4 reis dessa família. Todos eles procuravam exaltar o poder real acima do Estado e da Igreja, e perseguiram todos os que não queriam conformar-se com o ritual da Igreja Anglicana. Somente durante 11 anos de protetorado, o povo gozou ampla liberdade, tanto na Inglaterra como na Escócia. A Escócia sofreu especialmente da família Stuart, que odiava o sistema presbiteriano, onde o rei era considerado somente um membro e não a cabeça, como na Igreja Anglicana. Nesta igreja o rei nomeava os bispos, e os bispos os ministros, e assim tudo era submisso à vontade do rei. Os reis pensavam que o soberano possuía direitos que vinham de Deus, e portanto não tinha de dar conta a mais ninguém. A loucura e a teimosia do segundo rei desta dinastia, Carlos I, custou-lhe a cabeça, depois de uma guerra civil entre o rei e o povo, em favor da liberdade. O ditador, Oliver Cromwell, concedeu liberdade religiosa, mas o povo gozou esta bênção apenas 11 anos, pois o filho de Carlos I voltou e é conhecido como Carlos II. Era homem devasso e sem honra ou princípios. Uma das primeiras leis promulgadas foi chamada Ato de Uniformidade, que obrigou a todos a pertencerem à Igreja Anglicana e proibiu reuniões religiosas de outra denominação. 2.000 dos melhores ministros da Igreja Anglicana foram enxotados das suas paróquias e proibidos de voltar para perto das antigas congregações. Durante este período, João Bunyan, por ter pregado ao ar livre, e em casas particulares, foi condenado a 12 anos de cadeia. Outro pregador dissidente era Ricardo Baxter, que foi, repetidamente, processado, multado e preso por ter pregado, e por ter escrito livros que não agradaram os prelados. Era homem santo e liberal, e odiava a intolerância religiosa. Um livro que escreveu chamado O Descanso Eterno dos Santos é lido ainda hoje, e tem sido uma bênção para muitas pessoas durante quase 3 séculos. Pelos meados do século XVII, apareceu um movimento cristão que existe até hoje, chamados Quakers Atremedores, ou a Sociedade dos Amigos. O fundador foi George Fox, um crente fervoroso, mas ele por vezes fez muitas extravagâncias, entrando nas igrejas anglicanas e estorvando os ministros. Fox passou diversos períodos na cadeia.
Outros homens de mais educação ajuntaram-se ao movimento, sendo um deles Guilherme Penn, o fundador da Pensilvânia, agora um dos estados da América do Norte. Os adeptos dessa denominação deram muita atenção às operações do Espírito Santo, doutrinas pouco entendidas na Igreja Reformada. Protestaram contra as cerimônias e o ritualismo, e nas suas reuniões costumavam sentar-se por muito tempo em silêncio, esperando a direção do Espírito Santo. Os quáquers vestiam-se com muita simplicidade, recusaram jurar nos tribunais de justiça, ou tomar armas até para se defenderem. Não usavam o batismo nem a Santa Ceia, porque diziam que hoje o cristianismo é todo espiritual. Esta gente, sendo considerada fanática, foi perseguida, e as cadeias encheram-se de pessoas acusadas de terem frequentado reuniões, ou terem recusado jurar, e cerca de 12.000 quáquers estavam presos durante um certo período. Quando soltos, voltaram às suas reuniões abertamente, e deixaram a polícia levá-los à cadeia novamente. George Fox não era bem educado, mas Guilherme Penn era filho de um almirante distinto, e defendeu-se com coragem nos tribunais. O rei devia a seu pai muito dinheiro, e quando este morreu, para liquidar a dívida, Carlos II concedeu ao filho Guilherme um vasto território na América do Norte.